Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula de hoje, nós estamos na última aula do nosso curso de gestão educacional e hoje eu tá falando sobre planejamento. Então, eu sou a Rosimeire Luiza da Silva, sou aluna da Uninter e estou aqui ministrando esse curso sobre gestão educacional. Estamos na aula número 6 e o tema dessa aula de hoje é planejamento escolar em tempos de pandemia. E agora, hein? Então, para falarmos nessa aula, então, eis que finalmente nós chegamos em 2021. Suportamos o furacão de um ano absurdamente insano que jamais, nem em nossos piores pesadelos, nós pensaríamos em enfrentar. Mas, infelizmente, tem-se a falsa impressão de que iniciaríamos o ano deixando tudo para trás, inclusive a pandemia. Então, engano, né? Tivemos esse engano aí que ia virar 2021 e tudo ia melhorar. Porém, embora estejamos com a vacina pronta, muitas vidas ainda serão ceifadas. O homem também acostumou-se com este estado pandêmico, na qual nos encontramos. E nessa nossa luta é para não morrermos na praia, né? Pois sobrevivemos bravamente até aqui e necessitamos continuar. Então, enquanto as pessoas não tiverem consciência de que precisamos agir com responsabilidade, fazer a nossa parte para conter a pandemia, não teremos nenhuma garantia de sucesso. Então, estamos em meio à segunda onda e à contaminação pelo coronavírus. Mas, graças a Deus, a vacina está aí num avanço bem legal e para conter aí também essa barreira. E aí as pessoas, o que aconteceu no final de 2020? As pessoas celebraram o Natal, fizeram confraternização presencial, expondo seus entes e os entes queridos, os idosos, e tudo isso ficou claro no imediatismo que se tratou do egoísmo que isola o mundo. Não somos apenas figurantes nesse drama, mas os protagonistas, e assim ficará muito difícil vencermos com êxito essa batalha. Então, estamos em uma guerra na qual todos os dias fazemos a contagem das baixas, né? Não é nós, mas tem aí uma equipe aí que faz essa contagem aí, e às vezes até a gente liga a TV para ver os noticiários e a gente vê essa baixa aí. Mas vamos ter esperança com essa vacina aí. Então, movimentos negacionistas ainda acontecem em pleno século XXI, deixando o fardo mais árduo para os poucos pensantes. Então, na passagem do ano de 2020 para 2021, nós tivemos aí mudanças, muitas mudanças. Tivemos que mudar vários planos esses que às vezes por determinadas pessoas foram bem aceitos, por outros não. Então é melhor fazer tudo com segurança para não sofrer. Então eu vou chegar lá sobre o planejamento. Mas o que tudo isso tem a ver com planejamento? Acabei de falar, né? Que eu vou chegar lá. Tudo, sermos repetitivos, sabemos que todo mundo se reinventou e aprendeu mais tecnologia do que aprenderíamos em uns 10 anos. Então, falando-se aí da educação, a tecnologia, muita gente teve que correr para alcançar esse pessoalzinho aí que é mais avançado na tecnologia.
E falando especificamente sobre a educação, as escolas, seus docentes, estudantes e seus familiares fizeram muito, muito mesmo, muito nesse ano, que as duras penas findamos. Então, professores e alunos, eles se adaptaram às aulas remotas, onde foram possíveis, né? Os pais, de um dia para o outro, viraram professores de seus filhos e assumiram outras posições de sujeitos, posições essas que foram por opções, né? Mas sim, as únicas alternativas plausíveis e que reiteramos onde foi possível. Mas tudo isso surgiu efeito. Então é justamente a busca por essa resposta que nos levará a pensar em qual planejamento devemos e temos condições de fazer em nossas escolas. E ainda mais preocupante é talvez termos certeza, né? Certezas de que muitos de nossas crianças não conseguiriam aprender. E certeza de que o abismo na educação entre os mais abastados e os menos favorecidos aconteceu exponencialmente. Então, no momento, nós, enquanto educadores, não podemos desistir jamais da nossa missão de educar e lutar pela equidade educacional. E agora, nesse cenário caótico, tudo se torna muitíssimo mais desafiador para o professor. Então, durante todo esse período na qual as crianças e professores tiveram esse distanciamento físico, acontecia uma batalha invisível e incansável, que é utilizando-se de todos os esforços para tentar de não deixar nenhum aluno para trás. Professores fizeram até campanha para doar celulares para crianças carentes, pois muito dessas crianças, elas somente podiam acompanhar as lições virtuais quando seus pais chegavam em casa. E isso já era noite. E esperava eles chegar com esses aparelhos. Então, sendo assim, muitos docentes atendiam seus alunos fora dos horários de suas aulas. E inúmeras pessoas não sabiam disso e nem sabem. Então, não sabe também o quanto esses educadores tiveram que ser fortes mentalmente, sabendo que muitos estudantes faticamente ficaram aquém do esperado por um ano letivo, ou na mesma proporção fortes na superação pelas perdas e causa das doenças, ou da própria recuperação por terem sido infectados pelo vírus, né? Então, relevante também salientar que as famílias tiveram que lidar com suas perdas. E com isso, quantos pequenos ficaram desamparados economicamente e emocionalmente. Então, voltando ao tema dessa nossa aula, que é dialogar sobre o planejamento escolar em tempos de pandemia, então devemos antes discorrer sobre o que é bom planejar, o que é bom de um planejamento. Então, sabemos que para obtermos sucesso, atingir qualquer objetivo em nossas vidas, temos que planejar. E planejar é fundamental. Traçar metas, estratégias, calcular os riscos, fazer ponderações. Tudo isso faz parte de um conjunto de ações brasileiras para se realizar projetos bem-sucedidos. Não é diferente com a educação. Planejar um ano letivo produtivo junto com os docentes torna-se
é imperativo na hora de uma educação de boa qualidade e fundamentalmente justa para nossos alunos, sujeitos, portanto, de nosso mundo contemporâneo. Planejamento Escolar 2021 e avaliação de 2020. A rotina escolar mudou drasticamente esse ano. Então, pegando os gestores escolares de surpresa, que tiveram que reformular todo o planejamento feito para atender às necessidades trazidas pela pandemia. A determinação das autoridades para o isolamento social fez com que as escolas precisassem ser fechadas e as aulas interrompidas, fazendo com que o ensino remoto fosse implementado. Então, as escolas, os alunos e as famílias precisaram se adaptar a esse modelo de ensino para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizado e não paralisar o calendário escolar. Então, as aulas passaram a acontecer online e assistidas pelos alunos em casa, através de ferramentas digitais e as orientações dos professores, e o encaminhamento de atividades também tem sido feito pela internet. E também tem o encaminhamento daquelas atividades que os alunos vão retirar nas unidades escolares. Então, ali o professor monta uma apostila, monta um plano para esses alunos, a escola imprime e os pais, numa determinada ordem, vão até a unidade retirar esse material para ser preenchido e em casa de acordo com as orientações do seu professor. Então, e além disso, das apostilas, das aulas, então a tecnologia ainda não estava totalmente integrada às práticas escolares, mas precisou ser explorada nesse momento e utilizada como instrumento facilitador do processo de ensino e aprendizado. Entretanto, muitas escolas não ofereciam os recursos necessários para realizar as aulas online e muitos professores não estavam preparados para utilizar essas ferramentas digitais. Então, diante desse cenário, foi possível perceber o desespero da comunidade escolar para as adversidades, o distanciamento que as famílias tinham da escola e a falta de recursos tecnológicos na educação. Então, sendo assim, as escolas precisaram se reinventar para continuar trabalhando e os professores tiveram que aprender uma nova forma de ensinar os seus alunos. E os alunos precisaram desenvolver habilidades para poder aprender de longa distância, longe ali da escola, e as famílias passaram a dar mais suporte e participação ativamente da educação. Então, tudo isso aí virou mix, porque, gente, foi tudo novo, todo mundo teve que sair da zona de conforto, todos. Eu vejo muitos pais reclamando, eu vou ser o professor do meu aluno, eu tô por aqui, eu não aguento. Só que todos tiveram que mexer, todos tiveram que sair da cadeira, da zona de conforto para se adaptar a esse novo, a educação, e atender o aluno, o filho, a diretora atender os seus alunos. Então, toda crise é uma oportunidade de evoluir e crescer, tanto no nível individual quanto coletivo. E as dificuldades não convidam, as dificuldades, elas nos convidam a sair da zona de conforto, foi o que eu acabei de falar, a zona de conforto para buscar soluções, enfrentar os desafios. Então, tudo isso aí, que esse turbilhão de coisas que foram chegando, acontecendo, surgiu para estimular a utilização das habilidades adormecidas
que de outro modo talvez não seriam exploradas. Então, se talvez não tivesse essa pandemia, não tivesse esse vírus aí, nós não teríamos explorado assim no nosso ciclo normal esse novo ensino. Então, surgiu isso daí para nós estarmos utilizando habilidades adormecidas. E essas habilidades adormecidas, quais são? Para o diretor, fazer um plano para atender o seu aluno em casa. Para o professor, planejar a sua aula para transmitir esse ensino-aprendizagem para o seu aluno. Para a coordenadora, como ela vai dar as orientações para os seus professores que estão em casa. Então, essa orientação aí, ela monta uma sala online e dá a sua reunião do mesmo jeito. E para os pais, essa aproximação melhor com o seu filho e tá ali mais próximo do ensino-aprendizagem do filho. Não sendo um professor, porque para ser um professor tem um tanto de tempo para se estudar para isso, mas sim como um facilitador entre o professor e o filho. Então ter coisa que o filho não entenda que o professor está falando e o pai traduz isso. Então, por mais difícil que tenha sido 2020, a pandemia trouxe aprendizagem importantes para nós. Para todos na educação, estimulou a inovação, a criatividade, cultura digitais e várias outras habilidades adormecidas. Uma delas agora momentos agora que nós estamos da atividade aí, que é uma festividade de grau, importância dentro da escola, que é o momento da festa junina. E agora não vai ter festa junina? Sim, vai ter. Vai ter, depende do trio gestor, depende de como a coordenadora quer que essa festa aconteça, depende de como os professores se reúnem para fazer esse planejamento, para atender o seu aluno, para não deixar essa data passar assim, ó, em branco. Dá para atender. Faz o atendimento online, faz a festa online, ou então faz um drive-thru na escola, monta um painel, a criança que quiser tirar foto, passa com seu pai, o responsável lá na escola, vai lá, tira uma foto fantasiado, bonitinho. Então tem vários jeitos de se fazer, não só o online, mas no presencial também, sem aglomeração, com toda segurança. Então vamos como planejar e se preparar para 2021. 2021 já está aqui numa fase bem avançada, nós já estamos no mês 6. Mesmo assim, ainda tem como se planejar, porque 2021 ainda não acabou. Ainda não está totalmente definido como será esse 2021. Esse 2021 vai voltar às aulas? Esse 2021 vai continuar as aulas online? Esse 2021 vai acontecer o quê? Então, ainda não está totalmente definido como será o 2021 para a educação. Mas é preciso se preparar para os diversos cenários que podem apresentar. Foi o que eu falei. Sair da zona do conforto e ser rápido, ser ágil, tá preparado para novas tecnologias, novos tipos de aula. Então, diversos cenários podem se apresentar, considerando os impactos da pandemia, que podem se estender até o final de 2021. Então, nós estamos no momento que nós não temos certeza. A aula vai voltar? A pandemia acaba em 2021? Então, são perguntas que não temos a resposta, porém, nós temos que estar assim atento para nos reinventar, para enfrentar esse período, tá bom? Então, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
a famosa LDB, do artigo 23 do inciso 2º, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climática, econômica e critério de respectivos sistemas de ensino, sem reduzir o número de aula prevista na lei e a quantidade de horas letivas prevista. Então, vem aí o que? Os planos remotos das aulas presenciais. Então, tem como critério essencial o cumprimento dos protocolos de segurança, que são os ofícios para o Covid-19. Então, as escolas precisam se preparar para cumprir todos. Então, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, divulgou um parecer sobre os procedimentos necessários para a retomada das aulas no contexto pandemia, que deverá ser seguido para o planejamento escolar 2021, com o objetivo de... Vamos lá para o primeiro objetivo. Primeiro objetivo, apoiar a tomada de decisão para o retorno às aulas presenciais. Segundo, oferecer diretrizes que orientam o planejamento dos calendários e dos protocolos específicos dos estabelecimentos de ensino, definidos pelas autoridades locais e regionais. Muito importante. Oferecer sugestões e recomendações de cunho organizacional e pedagógico que podem ser desenvolvidos por escolas e sistemas de ensino. A orientação do CNE é que o sistema de organização educacional se desenvolva planos para continuidade e implementação do calendário 2020-2021, de forma a retomar gradualmente as atividades presenciais, de acordo com as medidas estabelecidas pelos protocolos e autoridades locais. Então, para isso, o planejamento pedagógico, as tomadas de decisões referente às ações e estratégias, bem como currículos, eles deverão ser totalmente alinhados à BNCC. Já o acolhimento socioemocional também deverá ser uma das atribuições da escola, de acordo com a BNCC, envolvendo o reconhecimento, o atendimento e as gestões das emoções, visando ao desenvolvimento da empatia e da responsabilidade com a retomada de decisões. Então, levando em conta tais pontos, as principais orientações da CNE para o planejamento escolar 2021 são, vamos lá, as principais. Priorizar o desenvolvimento das competências e habilidades da BNCC, dar atenção especial à recuperação da aprendizagem e dos processos avaliativos, respeitar as definições de critérios de retorno às aulas presenciais, considerando as condições locais da pandemia e orientações das autoridades. Considerar o atendimento do início do ano letivo 2021 para recuperar os objetivos de aprendizado que não foram cumpridos em 2020. Realizar avaliações formativas e diagnósticas para identificar as competências e habilidades que os alunos desenvolvem durante o ano de ensino remoto. Avaliações externas devem ser evitadas e realizadas somente após o período de acolhimento, para evitar tensões e estresses. Então, essas avaliações aí, elas devem ser evitadas. Evitar a retenção de alunos, que também entra aí para não ter estresse. Então, tudo isso aí está de acordo com a lei. Gente, então, ou seja, ninguém vai ser reprovado, mas cabe o pai, a família,
está acompanhando para que o processo ensino-aprendizagem do seu filho não fique comprometido. E depois, nessa volta, ele retorne com uma falha aí, ó, nesse período 2020, 2021, mas que tenha, mesmo assim, as orientações necessárias que a escola passou e que o pai também foi estar ali ajudando. Vamos lá. Como elaborar um planejamento escolar? Embora o planejamento escolar 2021 apresente características e necessidades específicas, ainda deve seguir os padrões fundamentais do documento tradicional. Então, digamos assim, planejamento escolar é um documento que define e orienta as atividades a serem realizadas ao longo do ano, estabelecendo as prioridades, metas, as normas, o currículos, os recursos que vai usar, dos demais itens que façam esses necessários. Além disso, o planejamento é um compromisso de toda a comunidade escolar com os objetivos da instituição para que aquele período, visando garantir o aprendizagem do aluno com qualidade e o ensino. Então, os objetivos principais do planejamento escolar são garantir a aplicação das diretrizes nacionais e leis na construção do currículo e na realidade escolar. Avaliar de forma o projeto político-pedagógico, que é o PPP, sendo assim aplicado no dia a dia da escola e existe algum ponto que precisa ser revisto. Planejar, organizar e facilitar a rotina dos professores e outros funcionários da escola. Elaborar os currículos e os calendários escolares. Definir os papéis claros dos objetivos atingíveis, os pontos de feedback para toda a equipe escolar. Então, os temas a serem abordados na elaboração do planejamento escolar, ele deve contar com a colaboração de toda a equipe. Então, vamos lá para alguns pontos. Quais são essas colaborações? Analisar os resultados do ano anterior. Infelizmente, o ano anterior foi 2020, então, mesmo assim, coloca na mesa o resultado do ano anterior, troca de experiências e aprendizados obtidos, revisão do projeto político-pedagógico, PPP, definições dos objetivos, das metas referente à gestão escolar, pedagógica, administrativa e financeira, que são essas três importantes, essas três elas são importantes para orientar o trabalho do ano letivo. Aí tem uma outra aqui que é o planejamento do currículo geral e de todo o componente específico, o direcionamento pedagógico para a construção das aulas, dos planos de aula, programação de uma rotina para a formação continuada do corpo docente e das demais equipes, elaborar ou revisão de normas escolares, convivências e utilizações de espaço, definir o calendário escolar e da rotina e da avaliações, definir o calendário de reuniões, eventos e projetos das escolas. Tudo isso entra no planejamento. A construção da grade horária, se tiver aulas online, tem que falar o horário também do planejamento dos professores, construir essa grade horária aí. Distribuição de turmas, salas e materiais e outras pautas relevantes para a realidade escolar. Então, a realidade escolar hoje, ela está sendo uma realidade remota, porém, algumas instituições, as instituições particulares, elas já voltaram à sua atividade presencial com 30% da capacidade ou algumas com 40%.
Dependendo da demanda da escola, essas instituições já voltaram. Porém, as instituições do ensino público ainda estão totalmente em casa com aulas remotas ou retirada de materiais na instituição para dar prosseguimento para o ensino-aprendizado. Então, outro aspecto importante do planejamento escolar é buscar o crescimento da escola. Então, envolvendo a retenção e a captação de alunos. E indo além do faturamento, para oferecer um trabalho de qualidade. Isso aí é para as escolas particulares. Além disso, outros fatores devem ser considerados para a escola crescer. Que aí agora vem o geral, como a competitividade, a inovação, o fortalecimento, a proximidade com a comunidade escolar. Então, vamos ver algumas dicas para ajudar o planejamento escolar com foco no crescimento da escola. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dicas, ó. 5 dicas com foco no crescimento da escola. Conhecer o público-alvo, que é atender quais são as necessidades e o que procuram os clientes, que são os pais, para oferecer a eles e o que vêm buscar, né? Melhorar a comunicação, aproximar-se do seu cliente, que são os pais, estabelecer um bom relacionamento com eles, utilizando os recursos de marketing educacional. Esses recursos, o que você pode fazer? Montar um grupo. Teve um tempo aí que o pessoal, eu não quero saber de grupo, não entro em grupo. Gente, agora nós estamos no momento necessário para o grupo. Então, tem o grupo da escola, tem o grupo daqui, o grupo dali. Então, o grupo da escola do seu filho é importante. O pai está dentro do grupo escolar do filho. Ele está no comunicado geral. E também é importante esse mesmo pai estar no grupo da sala. Até porque o aparelho que é cadastrado para estar inserido nesse grupo é do pai, ou da mãe, ou do familiar responsável. Então, esteja aí nesse grupo. Valorize a equipe. Investir na formação continuada dos profissionais da escola, no desenvolvimento pessoal e em ações de engajamento. Então, nesse tempo de pandemia, muitos professores estão em home office, estão dando aula online, e também nesse momento, nesse período, o professor também não pode parar de aprender. Não é só o aluno que não pode estacionar ali. O professor é a mesma coisa. O professor, mais ainda, porque o professor, ele engana-se. Quem acha que um professor pegou ali seu canudo, se formou, fez uma pós e parou os estudos. Não, o professor ele tem aquela formação continuada, porque é assim que vira, que roda tudo. Por que o professor tem essa formação continuada? Porque todo dia tem um assunto novo e ele tem que estar ali inteirado nessas informações. É a mesma coisa aqui, ó, informação sobre a nossa atualidade. O que é a nossa atualidade? Pandemia, Covid-19, vacina, as idades, as reações. Então, tudo isso, se, por exemplo, o mês que vem voltar às aulas, o professor vai chegar lá na sala de aula e vai falar sobre o que aconteceu da pandemia. E aí? E aí, professor? Você estudou o assunto? Você procurou a fonte segura? Você leu artigos sobre a pandemia? Você sabe as causas as causas para ver que a pessoa está com a pandemia, está com a Covid? Qual é a principal, como é que é o nome? Não é causa, não. Qual é a principal sintoma? Qual o principal sintoma ou um dos sintomas que você vai logo de cara falar, eu tô com Covid?
Então, tudo isso é importante o professor pesquisar. Respondendo, um dos sintomas que a pessoa pode assim, perceber que está com Covid, que foi um dos números falado por aí, é o paladar. É o paladar. Então, tem muito. E também a alta temperatura. Por muito tempo nós escutamos isso. A pessoa está com a febre muito alta, ou se ela coloca uma bala na boca, coloca o sal na boca, ela não sente o sal, ela não sente o doce, então isso daí também é o efeito, é o coronavírus, de certa maneira, e tá influenciando aí nessa pessoa e tá dando aviso, oi, eu tô aqui. Então esse é um dos sintomas. Então se o professor não lê, não estuda, ele não busca a sua formação continuada, e essa formação continuada, ela também é informação, não é só curso, a formação continuada. A formação continuada de um professor é ele tá ali lendo, vendo, recebendo informação para poder passar informação, para não virar um fake news. Então vamos lá, outra aqui. Estabelecer metas. Quais ações serão tomadas para alcançar resultados esperados? Então, um outro é inovação. Buscar melhorias constantes. Aprimorando as gestões administrativas e a pedagógica. Então, gente, buscar sempre estar melhorando. Eu dei uma informação hoje para os meus professores, eu dei uma informação hoje para os pais, mas acho que dá para melhorar, né? Então, inovar, né? Nós estamos aí no tempo para inovar mesmo, e vamos inovar e usar o máximo dessa tecnologia a nosso favor. Então vamos lá. Um bom planejamento escolar também deve incluir uma campanha de matrículas eficiente para captar novos alunos. Ele entra mais também, ele entra no caso dos alunos de uma escola particular, tá? Um bom planejamento. Então você vai falar da sua escola. A campanha de matrícula é uma parte em que as matrículas são de fato realizadas. E para isso é necessário operacionalizar as matrículas dos alunos no colégio com o preenchimento de formulários. Entrega de documentos, pagamentos, entre outras etapas, que já é um processo essencial à gestão educacional. Se for uma escola pública, muda somente a questão que não paga. Porém, a pessoa tem que ir na unidade escolar, preencher formulários, entregar documentos e vai seguindo essas etapas. Por se tratar do ensino tanto privado como particular. Vamos ver. Agora vamos àquela parte que eu gosto, é aquela parte das perguntas e resposta. E essa parte das perguntas e resposta é bem legal. Então vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui na nossa enquete é como planejar em tempos de pandemia. Como planejar em tempos de pandemia. Então é assim, dentro do planejamento estratégico na pandemia, deve haver ações como liberar o home office pelo tempo que for preciso. Então, para garantir que todos os colaboradores terão suporte para realizar as suas demandas. Vou explicar. Então, o que é que o gestor, o que o diretor e o diretor educacional e o coordenador pedagógico vão fazer? Eles vão lá escolher a sua plataforma da sua preferência. Eu vou citar uma aqui, ele pode escolher o Zoom. E através do Zoom, o professor, a reunião vai acontecer de forma home office. Os professores em casa
cada um na sua, era a mesma coisa que se fosse o presencial, só que cada um na sua casa, conversando, debatendo, compartilhando, planejando, tudo com segurança. Então, acrescentando aí essa explicação de como planejar, então a pessoa vai compartilhar com eficiência essas ações de segurança para todos os colaboradores, que é o que o coordenador vai fazer. Próxima pergunta. Como elaborar o PPP em tempos de pandemia? PPP. O PPP, ele precisa... o PPP é um projeto político pedagógico. Então, ele precisa ser um documento vivo. Não é um aglomerado de folhas escritas para ficar guardado no computador da direção escolar. Ele é construído pela comunidade toda e precisa se tornar vivo pelo meio da nossa prática com as crianças. Então, o PPP, ele pode ser feito ali com os professores, com o gestor, da mesma forma, no formato home office, com a reunião, cada um vai lá, fala a sua parte, fala sobre a sua sala, a gestão vem e fala quantas salas tem, quantos banheiros, quanto tudo. O PPP, ele tem a descrição todinha da escola. Quantos banheiros, quantas salas, quantos mesas, quantos isso, qual é o plano da aula, quantas séries atinge, tudo tem no PPP, tá? Como planejar o ano letivo de 2021? Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Solange afirma que o diferencial para o planejamento do ano de 2021 está em duas questões centrais. O mapeamento dos objetivos de aprendizagem da ABNCC que não foram alcançadas do ano de 2020, a adaptação do currículo escolar para 2021, pensada a partir da realidade de cada aluno. Então, a partir daí, vamos começar a planejar. Qual a missão da escola em tempos de pandemia? Essa daqui é ótima. Segundo o diretor adjunto, o grande desafio é sustentar o ano de 2020, impactado pelo maior problema global dos últimos anos. Então, a vontade de aprender, pois existe o desânimo perante tudo o que está acontecendo, misturados com os fatores sociais e culturais. Então, a maior missão da escola é ainda ter o contato com esse aluno e ainda ensinar esse aluno, fazer com que ele não perca totalmente o ano letivo. Então, como eu falei sobre o PPP, eu vou falar um pouquinho a mais sobre ele. Então, o papel do PPP, que é o projeto político-pedagógico da escola, e o trabalho do professor em tempos de pandemia. Então, entenda que a relação do documento com as práticas que precisam ser desenvolvidas e respeitadas também nesse período de coronavírus. Estamos no início agora nós estamos no meio do ano letivo e muito se fala sobre planejamentos das nossas atividades. Não é nesse contexto, traçamos metas, objetivos para os próximos meses. Então, o projeto político-pedagógico, o PPP, ou apenas o projeto pedagógico, tem muito a ver com esse momento. Então, ele trata de um documento obrigatório por lei e que toda escola deve construir em conjunto com as famílias profissionais que trabalham na instituição, inclusive junto com as crianças. Não se trata de um documento que deve ser construído apenas para uma obrigação legal, mas uma carta que marca os compromissos com a educação das crianças.
Então, é pensado na atual situação e o contexto da pandemia, como ficam esses comprometimentos da instituição de educação infantil e qual a relação que isso tem com o planejamento docente e suas ações com as crianças. Então, vamos lá. Primeiramente, é preciso lembrar do importante papel que o documento tem, o PPP. Então, ele descreve aspectos importantes sobre a cultura da instituição, bem como ele também aponta rumos para o planejamento coletivo para garantir determinados objetivos. Além disso, ele visa melhorar a capacidade pedagógica das escolas e torná-las uma entidade de sociedade democrática e interação política. Como a minha escola construiu o PPP? Num exemplo mais prático, cito o projeto da minha escola, né? Por lá, pensamos numa educação emancipadora e voltada para o protagonismo da criança. Então, desenvolvemos bastantes específicos, as características da turma, onde vive, quem cuida dessas crianças, etc. E apresentamos algumas metas baseadas nas expectativas das famílias com relação à escola. Então, nos programas como as palestras e outros eventos serem ofertados aos familiares, então descrevemos também o tempo, espaço físico para a educação das crianças, os nossos objetivos educacionais, recursos disponíveis, referenciais teóricos que embasam a nossa concepção. Então, são informações importantes e que refletem e que acreditamos sobre a educação infantil, a educação do ensino médio e a educação do ensino superior também. Então, falando de outra forma, a cultura da nossa escola, ela está de certa forma descrita no documento, na qual os valores, a situação atual em que vivemos e as formas de proporcionar o cuidar, o educar, as crianças estão ali, sempre presentes. Então, por isso, em meio à pandemia, onde muito se fala de retorno às atividades presenciais das escolas infantil e fundamental, é muito importante tratar desse assunto. Então, para revisar o PPP na educação infantil. Então, para quem é útil o PPP? O PPP é útil para os gestores e profissionais da educação. Qual o objetivo do PPP? Mostrar a importância de se atualizar o documento norteador de cada escola a partir das experiências na pandemia e incentivar a construção de uma cultura de gestão democrática nas instituições de educação infantil, fundamental e médio e vai. Então, essas temáticas aí de PPP, planejamento, então já que nós estamos aí, né, vamos lá. O que é o planejamento? Então, o planejamento, ele nada mais é do que nós, professores, gestores e os coordenadores pedagógicos, nada mais é do que antecipar as atividades e situações durante o ano para ajudar a melhorar no ensino do aprendizado e evitar que a escola seja pega de surpresa por problemas. Então, o professor, todas as aulas dele, ele planeja, então ele antecipa o que ele vai dar, ele antecipa, tem aquele momento nas escolas particulares, esse momento pode ser chamado de planejamento mesmo, dia de planejamento. Nas escolas públicas, esse dia do planejamento, ele tem um nome
HTP, HTPC, a sigla eu vou ficar devendo, mas é esse o nome nas escolas particulares, HTP, acho que deixa eu colocar aqui a sigla, HTP, são horas trabalhadas, alguma coisa assim, mas eu não vou falar a sigla, pode ser que eu fale errado, mas o que significa essa sigla? Planejamento, tá? Então, tem aquele momento do planejamento. Então, na escola pública, trabalha-se a semana e no meio dessa semana, pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, aí fica a critério do gestor escolher qual dia da semana que ele quer. Ao término da aula, não interrompe as aulas. Ao término da aula, os professores se reúnem, ao invés de terminar a aula, todo mundo ir embora, os professores se reúnem ali, tem um período, esse período ele tem aí, ele pode durar de 20 a 30 minutos ou mais, dependendo da instituição. Então, os professores sentam e planejam essas aulas, né? Essas aulas elas podem ser planejadas semanalmente, bimestralmente e trimestralmente. Então, primeiro, no início do ano, faz o planejamento do ano. Então, primeira reunião, planejamento é o planejamento anual. Aí, conforme as aulas vêm acontecendo, é solicitado em cima do planejamento anual que foi dado apenas os títulos, né, sobre essas aulas, ali é solicitado o planejamento bimestral. Aí depois, também em cima do planejamento bimestral, aí vai fazer o planejamento semanal. Então, gente, engana-se quem pensa que o professor, ele chega lá na sala de aula, assim, ele chega lá na sua sala de aula, assim, com o seu material e vai falar assim, ai, o que eu vou dar hoje? Ah, não sei, acho que eu vou dar, vamos supor, se é um professor de matemática, né? Um exemplo. Ah, não sei, acho que hoje eu vou dar número romanos. Ah, não, acho que eu vou dar, deixa eu ver o que eu vou dar. Acho que eu vou dar divisão. Então, engana-se quem acha que o professor entra assim na sala de aula. O professor, ele entra na sala de aula. Essa é uma parte também que os alunos não vê. O professor entra na sala de aula. Ó, eu vou mostrar aqui, mas eu vou tampar aqui vou tampar aqui o logo. Não pode aparecer. O professor já entra na sala de aula já com o seu planejamento pronto. Então, nesse planejamento aqui, ó, o que tem nesse planejamento? Foi um planejamento semanal. Opa, dedinho, gente, é porque esse daqui é o meu planejamento da instituição que eu trabalho. Então, o professor já entra na sala com o seu planejamento que o gestor, que o coordenador sentou. Então, pessoal, cada um faz seu planejamento, assim, assim, assim. O que tem no planejamento? Agora eu posso virar, vou falar. Esse é um planejamento da aula de artes. Aí no planejamento tem a proposta da aula, a atividade que o professor vai dar, o objetivo para dar essa aula, as habilidades que o professor pretende que o aluno alcance através dessa atividade. Nesse planejamento tem os recursos e o desenvolvimento da aula. Pode pôr algumas observações. Esse daqui, nas observações, ele vai entrar também como avaliação. Então, esses objetivos, todos aqui, o tema, objetivos, as habilidades, recursos, desenvolvimento e avaliação. Então, isso aqui, o professor, ele planejou a aula.
A aula tá aqui, ó, planejada. Ó, bonitinha, já ia mostrar. A aula tá aqui, planejada, bonitinha. E aí o professor vai aplicar a aula quando ele chegar na sala de aula. E aí ele vai estar preparado para eventuais perguntas. Por que o professor sabe responder sobre aquelas perguntas? Porque ele planejou. Então, se ele planejou, ele também pesquisou, ele foi atrás de fonte, ele foi atrás de vários outros assuntos que para essa nossa aula aí. Imagine fazer uma viagem sem saber para onde você vai. Ai, Jesus! Sem saber onde você vai se hospedar e o que você faria? Mesma coisa, gente, mesma coisa. Isso aí, esse exemplo que eu dei é a mesma coisa. Imagina um professor chegar numa sala de aula sem saber o que vai dar, sem saber o que vai esperar de perguntas dos seus alunos. Então, tiro no pé. Brincadeira, mas é a realidade. Então, ela pode ser esse negócio aí de você entrar na sala de aula ou fazer seu plano e ir para sua viagem, ela pode ser ótima, mas há um espaço para muitas coisas dar errado ao longo desse trajeto. E não é mesmo? E é isso que acontece. Você pode não ter, falando da viagem, você pode não ter onde dormir, nem saber o que vai comer, nem ter dinheiro para o final da jornada, se perder no caminho. Então, esse panorama, ele pode servir de modelo para muitas outras situações da sua vida, inclusive para uma escola. Já pensou em um dia do início do ano letivo sem saber o que acontecerá na semana seguinte? Muito pode acontecer. Por exemplo, os professores não saberão como lidar com a turma e a equipe escolar não vai conseguir implantar planos de ação e acompanhar o cumprimentos de meta, como diminuir a evasão escolar, a alfabetização dessas crianças. Então, é muito importante o professor entrar em sala de aula munido disso aqui, ó. Munido disso aqui, ó. Planejamento anual, planejamento bimestral, planejamento semanal e o planejamento de aula. O professor tem isso aqui, ó, consegue direitinho da sua aula. Então, como que é feito? Vamos lá, pode ser até que eu já falei, né? Mas vamos lá. Como que é feito? Em geral, o planejamento escolar, ele é feito para o ano inteiro e acontece antes do início das aulas. Nesse período, as escolas agendam uma semana pedagógica. Essa semana pedagógica aí, ela é muito legal. Que pode durar de 3 dias a 5 dias, e durante a qual se discute o que acontecerá nos próximos 200 dias letivos. E revisa um projeto político-pedagógico, o famoso PPP. Então, o documento que define a identidade da escola e indica caminhos para o ensino de qualidade. O planejamento, ele nasce a partir do estabelecimento de metas e de objetivos que a escola deseja alcançar. Ele é um momento muito importante, importantíssimo para a construção do conhecimento sobre gestão e didática e a articulação do caminho com a constituição de uma equipe colaborativa e a qualificação das ações. Então, diz a Moura Barbosa, a consultora de gestão escolar. Então, essa atividade ela é assegurada por lei, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB.
de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola têm um tempo reservado para planejar a sua rotina. Esse tempo ele existe e todas as escolas cumprem esse tempo. Todas que eu falo são todas mesmo. A escola particular, a escola a educação terceirizada, tudo que é ali referente à educação é garantido por lei esse tempo para preparar as aulas. Então, esse tempo ele pode ser chamado de parada pedagógica, de HTP, planejamento mesmo. O meu é planejamento semanal. Então, eu faço o meu planejamento semanal. No início do ano, eu faço o planejamento anual. Aí, na semana seguinte, após o início das aulas, aí nós fazemos o planejamento bimestral. E depois nós dividimos, pegamos ali o planejamento bimestral, o que vamos dar em cada mês, que surge o planejamento semanal. Então, é assim que acontece. Tem sim esse tempo ele é respeitado e é um tempo muito importante, porque o professor, por ele ter essa formação continuada, por ele ter essa necessidade, por ele ter que ficar ali acompanhando as notícias, tudo, ele não vai ficar em casa. Ele saiu da escola, em casa ele tem, lógico que ele vai reservar um tempinho ali dentro de casa para também estar fazendo essas pesquisas, mas não o tempo todo. Porém, a escola também dá esse tempo para o professor pesquisar, fazer, adiantar sua aula, adiantar a aula. Eu falo, planejar alguma coisa para a aula, estudar, ver qual metodologia ele vai usar para aquela aula. Então, esse tempo aí é para isso, para planejar a sua próxima aula, seu próximo bimestre, seu anual, tudo aí. Essa parte eu falo com propriedade, porque é um tempo assim que precisa mesmo, o professor precisa desse tempo aí para estar procurando o melhor para atender o seu aluno. Vamos ver. No entanto, não é só porque está na lei que ela deve ser cumprida. O planejamento é indispensável para a gestão de tempo, de materiais, de pessoas, de espaço, porque ao colocar tudo que a escola realizará ao longo do ano na ponta do lápis, é possível ter uma ideia do cenário e alocar os recursos de acordo com a necessidade dos períodos do ano. Então, o que eu quis dizer nesse trechinho aí? Que planejou uma vez o anual, depois é só ir destrinchando os temas, tá? O que acontece na reunião de planejamento? Fazemos uma lista do que devemos ser considerado durante a elaboração do planejamento anual da escola. Fazemos também recuperação dos professores novatos, né? Ali a integração deles, de novos que chegam. O que mais nós fazemos? Troca de experiência entre os professores e gestores. Apresentação e análise de resultados de anos anterior, estabelecimentos e metas de objetivos. Nós também, na hora do planejamento, nós fazemos apresentação de calendário escolar, de acordo com a disponibilidade da Secretaria da Educação. Fazemos revisão do projeto político-pedagógico e a criação de planos de ação. Também nesse planejamento nós fazemos a definição da grade horária e disciplinas, fazemos também a divisão de turmas, a organização de salas e matrículas,
Fazemos também um pupurri da semana. Como que foi a aula, como que os alunos aceitaram, então ali um compartilhamento do que foi legal, do que deseja passar por outro colega. Então assim, trocas de experiência nesse planejamento, que é muito importante. Não adianta também você só guardar o saber fazer para você. Você pode também, nesse momento, estar compartilhando o saber com outros profissionais, tá? E também, falando de ensino fundamental e ensino médio, a recuperação dos alunos, fazer um planejamento pedagógico, levando em consideração a avaliação do ano anterior e a distribuição dos conteúdos do ensino-aprendizado. Como é possível ver, o planejamento do ano não começa do zero. O trabalho ele já se inicia no ano anterior. Então, quando a equipe escolar realiza a avaliação do último ano, na semana pedagógica, então ela trabalha-se em cima de resultados obtidos e com troca de experiências sobre turmas e entre os docentes, visando sempre melhorar o que tem sido feito. Então, é claro que as pautas das reuniões de planejamento podem mudar e depender do seu objetivo. Em um encontro sobre diagnósticos, e, por exemplo, não se discutirá a questão como organização da sala de aula, mas sim sobre a forma de descobrir os saberes da criança. Então, a pauta do planejamento, ela depende sempre de quem está participando da reunião. Então, a pauta do planejamento, ela tá nas mãos do coordenador o coordenador pedagógico, né? E ali o coordenador pedagógico ele faz essa pauta da reunião que vai ser ali distribuído para os professores. Então, ao longo dos meses, é importante acompanhar se as ações previstas no planejamento têm sido implementadas e se as estratégias estão dando certo. Então, não adianta sentar lá, ficar 1 hora e meia, 2 horas planejando e não executar. Então, é isso que esse trecho quis dizer. Então, essa avaliação ela pode ocorrer a cada bimestre ou trimestre, ou ainda semestralmente. Então, essa avaliação aí que o coordenador vai fazer, ele vai pegar ali, ele vai avaliar para ver se seus professores realmente estão cumprindo o que planejou. Então, nessa altura, algumas perguntas são essenciais. Tudo que estava programado deu certo? Ai, Jesus! Porque tal atividade deu errada. Como podemos melhorar para os próximos meses? Então, com as respostas dessas perguntas em mãos, inicia-se o replanejamento. Ai, gente, planejar, replanejar. Então, se não deu certo, por que tal atividade deu errada? Tudo que estava no planejamento deu certo? Como podemos melhorar os próximos meses? Acontece de você ter que replanejar o planejamento. Nem tudo dá certo, né? Mas, só que não pode esquecer tem que sentar todo mundo junto. Todo mundo junto. Cito todos os professores da escola, o coordenador pedagógico e o gestor da educacional. Então, quem participa? Vamos lá, eu já adiantei quem participa. Quem participa? Todo mundo participa da elaboração do projeto, porque ela influencia a escola inteira. Nesse caso aqui, todo mundo para o PPP, tá? Então, que participa do projeto são todos mesmo. É o pessoal do apoio, o pessoal da cozinha, que eles vão dar informações ali da área deles. Então, deve comparecer aos encontros os gestores, os professores e os funcionários. Esse encontro ele é só o do primeiro aí para elaboração do PPP, tá? A partir desse encontro aí é só o gestor,
os gestores, que entra nos gestores entre o coordenador e o diretor, e os professores. Então, os membros da equipe discutirão o funcionamento da instituição com o todo e também as funções pelas quais são responsáveis. Então, isso significa que todos devem pensar juntos sobre qual a missão e o objetivo da escola. Por exemplo, quando a pauta for planejada de uma disciplina específica, apenas os professores e coordenadores pedagógicos se ocuparão dessa tarefa. E aí, se essa prática ela garante a construção da gestão democrática e participativa, que aí está se falando do PPP, aí é o todos juntos. Então, para terminar, resumindo tudo isso aí, em poucas palavras, o planejamento significa conhecer a realidade e a necessidade da comunidade escolar, estabelecer metas e objetivos, destinar recursos financeiros e materiais e gerir tempo e pessoas. Então, assim é possível antecipar problemas e antever ações para contribuir com o desenvolvimento educacional do estudante. Então é isso, gente. Obrigado por vocês ter o tempo aí para estar participando do curso sobre gestão educacional. Ele vai gerar o certificado para vocês, certificado de 6 horas pela instituição Uninter. E vai também agregar valores para o meu estágio de gestão educacional do meu curso de licenciatura em artes visuais, tá? Meu nome é Rosimeire Luiza da Silva, muito obrigado por participarem comigo nessa jornada. Beijos e até a próxima oportunidade.